noite. Começamos o Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje, o programa recebe um artista que vem construindo uma identidade sonora muito própria, conectando o cerrado mato-grossense com ritmos da diáspora africana, latinidades, baile de rua e crítica social. Diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, recebemos a Gavi. Salve, a Gavi! Muito obrigada por estar aqui no Cultura Livre e falar do seu novo álbum, Canjinjim. Eu que agradeço, muito obrigado a você que está assistindo a gente e alô mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Muito legal esse trabalho, Canjinjim, porque ele mistura o reggaeton, o dancehall, afrobeat, brasilidades. É um disco que fala bastante sobre territórios, né? Movimento, resistência. E conta aí pra gente, Gavi, um pouquinho aí como que foi lançar, você que lançou agora no último dia 24 de abril, o álbum. Então, como que foi lançar esse álbum para você? Como que foi da vida aí para essas músicas, né? E sentir o público, né? Porque a estreia já foi com a galera ali curtindo o som com você. Foi. A gente fez uma estreia ao vivo, né? Primeiramente, uma premiere, foi bem legal. Que as pessoas puderem ver antes de estrear nas redes sociais, no caso, né? Eu posso dizer que Canjinjim, ele tem uma receita aprimorada do que a gente já vem fazendo há algum tempo, né? Que é essa pesquisa de músicas caribenhas, afro-caribenhas, que tem uma reciprocidade com o Cuiabá também, né? Essa questão da latinidade. Então, a gente tinha feito isso antes em dancehall, junto com as meninas, né? Patiana, Rapper Azul, Shirley Black, a Luísa Lamar e Lil Red, nossa parceira. Então a gente veio agora mais uma vez buscando essa pulsação da veia latina que as pessoas têm dentro delas através dessas músicas, né? E foi isso. Que legal. E o nome Canjinjim é de uma bebida de Vila Bela da Santíssima Trindade. Conta aí como que você trouxe aí o nome de Canjinjim, por que Canjinjim, né, o nome do álbum. Conta aí pra gente. Quem já provou Canjinjim sabe, quem não provou ainda, se tiver oportunidade, prove. Eu escolhi o nome porque eu respeito muito essa bebida, sabe? Eu gosto primeiro do gosto dela, eu gosto do nome e depois fui pesquisar, gostei ainda mais por conta da história, né? Canjinjim é uma bebida que vem com os escravizados, principalmente do Congo, né? Então é uma bebida que sobreviveu o transatlântico, uma bebida que sobreviveu esse tempo da escravidão, uma bebida que sobreviveu, inclusive, depois do abandono, né? Porque Vila Bela foi, em primeiro momento, um lugar onde era muito visado por conta da exploração do ouro. E depois de sugar tudo que tinha, passou um pouco pela pecuária, mas foi abandonada, né? Essa elite vem para Cuiabá, formar a capital. E aí o Canjinjim permanece lá. E mais um dos motivos pelo qual respeito é porque é uma bebida feita por mulheres, bebida manual, bebida familiar, e que, apesar de muito consumida, ela ainda não foi industrializada, né? É uma receita que ela tem passada de geração em geração e cada família produz a sua, que deve ter um toque especial ali, né? Que é um segredo, a gente não sabe o que é. Então, foi por isso, assim, Canjinjim escolhi por esses muitos motivos. Que legal. E o que chega aqui em Cuiabá do Canjinjim é diretamente das famílias, é artesanal? E tem uma diferença quando você toma um canjinho ou um outro? Então, isso acontece? Tem. Tem uns que são mais docinhos, tem uns que são mais fortinhos, sabe? Eles têm uma base, assim, que são alguns ingredientes, né? Que eu não vou dizer aqui agora, você pode ler no rótulo. Mas eles têm justamente esse toque à mão, né? Que é passado de geração em geração. E eles têm rótulos diferentes. Por exemplo, esse que me inspirou a escrever Canjinjim no meu álbum é com K, mas a bebida é com C, né? Então tem rótulos diferentes, famílias diferentes e gostos diferentes que são produzidos. Que legal. E, Gavi, para falar um pouquinho, para quem não te conhece, né, antes da gente entrar dentro assim, do álbum, o Agave, como que nasce esse nome artístico, né, Agave? E a gente sabe que você é do Cerrado Mato Grossense, né? E como que essa sua vivência do Mato Grosso também, ela influencia diretamente na sua cena artística? Esse nome Agave veio de uma planta, que é uma planta suculenta, não sei se dá para pegar aí, dar um zoom nessa planta aqui, que é a prima da babosa. Essa que está na mão aqui. Essa aqui, essa legal. Planta. Eu escolhi ela porque é uma planta muito conhecida lá no México, que ela faz a tequila, mas não só. Ela também tem uma derivação dela que é feita uma fermentação específica,
que serve de bebida enteógena, como se fosse ayahuasca. Uma bebida para fins espirituais e tal, assim, né? E aí, na época que eu estive no México, foi quando eu comecei a escrever nessa persona minha enquanto Agave, e aí eu conectei as coisas e falei, eu vou escolher esse nome, E Agave. ainda é forte, Sim. muito legal. E só para complementar, é uma planta que sobrevive sobre condições muito extremas, com pouquíssima água, sabe? Um sol desgramado igual a gente vive aqui no Mato Grosso, sabe? Então é mais uma forma de homenagear esse território, né, da nossa cultura, as pessoas que sobrevivem aqui com pouco nessas condições inóspitas de vida. E como que o Agave artista começa a compor e trazer a sua essência, o que é você, trazer as suas referências, sua linguagem no México, lá que você começa ou não? Aqui mesmo em Cuiabá você já vinha feito isso e foi só trazendo ainda mais? Eu, antes disso, desde garoto, fui envolvido com música, né? Teve um tempo que eu fui do rock, então escrevi aí, compus aí, mas essa persona, a Gabi, surgiu lá em 2009, quando eu tive a oportunidade de viajar para o México. Eu passei um tempo lá, eu ganhei uma bolsa. E quando eu voltei, eu sou de Rondonópolis, assim como Tatiana, Carola Nunes, Ian Alves, tantas pessoas. Eu vim para cá estudar comunicação social em 2011 e aqui, com essa bagagem do que eu tinha vivido no México, fermentou tudo isso e aí criou essa persona Gabi, que eu comecei a escrever, que eu saí do rock, comecei a escrever no rap, no reggae e outros gêneros que estão misturados. Muito bom. E aí a gente tem visto aí muita coisa, né, Gavi? Quantos álbuns você já tem de lá pra cá? Ó, o primeiro foi Calango do Cerrado, em 2021. E aí depois a gente lançou Estado de Emergência, que não é bem um álbum, é um EP que fala sobre meio ambiente, ecossistema. E aí depois disso agora vem o meu segundo álbum, Canjinjim. Então são 2 álbuns e 2 EPs. O EP sendo esse do Estado de Emergência e Dance Rala, que eu tinha citado no começo. E Canjinjim, ele chega trazendo uma força de ritual, de rua, de movimento, né? Como que nasce, então, o disco? Como que você começa a conectar? São essas músicas que eu quero colocar, né? Dessa sequência, isso aqui faz sentido para mim. Sim, a ideia do álbum surgiu no momento da pandemia, um momento muito difícil para todo mundo, né? De isolamento. Então, ali eu já estava fazendo um processo de terapia que me ajudou bastante a entender meus sentimentos e tal, e eu anotava tudo. Como tarefa de terapia, ela me dava essa tarefa. Anota os sentimentos, os bons, os ruins, mas anota tudo isso, né? Que vai servir para você elaborar depois e a gente conversar. Então, ali eu já tinha começado a escrever coisas que viriam a ser letras, né? Então, de 2022 a 2025, que foi o fechamento de escrever e produzir, gravar as músicas, passei por muitos momentos, muitos lugares, lugares que são considerados, inclusive, hereges pela sociedade, sabe? Como você falou, né? Baile de rua, é uma esquina, é uma encruzilhada, é uma mesa com estranhos, é o boteco, são hotéis, são lugares que as pessoas não performam santidade, as pessoas só vivem, sabe? E as coisas acontecem ali no agora. Então, essa foi a principal fonte de inspiração, sabe? Essa vivência nesses momentos, nesses lugares que eu fui conhecendo, e as histórias foram se entrelaçando com histórias minhas e histórias de pessoas que viveram coisas e me relataram. Muito legal. E a Gavi, quantas músicas tem no álbum e como que foi para você, assim? Conta um pouquinho aí pra gente, mais ou menos, de cada música, do que veio de inspiração, assim, o que você lembrar, na verdade, aí. Sim, o álbum era para ter mais músicas, mas a gente fechou ele com 8 músicas. No princípio, eu ia lançar cada uma delas separadas, com forma de single, que a gente chama, né? Que em inglês é único, solteiro. E aí a gente deu um passo para trás porque eu não tive tempo suficiente nem verba para poder lançar cada uma dessas 8 faixas nesse tempo que eu falei para você, né? Muitas coisas aconteceram. E aí no meio disso eu produzi com o V-Box, que é um produtor, não apenas um produtor, eu enxergo ele como um arquiteto musical que mistura conservatório com música de rua, sabe? Uma pessoa que tem anos de trabalho, assim, e aí eu sempre tive muita vontade de produzir com ele, que inclusive é o produtor do segundo álbum da Tatiana, e quem me apresentou, inclusive. Então, eu viajei até São Paulo, desse período de 2023, pós-pandemia, e até 2025, para poder produzir com o V-Box. Então, lá as músicas foram ganhando outros corpos, outras versões. As letras não mudaram muito, mas o arranjo vocal, a direção vocal e produção musical foi o que fez total diferença nesse trabalho em comparação aos outros, né? Muito legal. E você fala muito também desses espaços, né, que são considerados profanos, boteco, motéis, rodas, rimas.
Por que é importante fazer desses lugares o centro da narrativa, trazer eles para o centro da narrativa, tirar do, como que a gente fala, do gueto, né, do escondido, do que não há, não, vamos colocar ele no centro da narrativa, porque é importante também falar sobre isso. Sim, até porque quando você acessar os visualizers, as pessoas vão perceber que a estética que a gente traz é uma estética ali voltada, que pode ser misturada dos anos 70 até os anos 2000. E a maioria dessas construções, elas contam histórias, né, desses lugares que a gente comentou. Então, a gente decidiu trazer para o centro da narrativa porque esses lugares não são só prédios velhos, abandonados, né, ou marginalizados, como um boteco. São lugares que foram construídos por mãos que contam histórias, né? Então, aqueles detalhes que a gente vê nas portas, nas janelas, né, não são adornos. São, inclusive, adinkras, que são símbolos que fazem parte de uma família de um alfabeto visual com significados. Então, a gente quis trazer porque em muitos lugares da América Latina você pode se ambientar num lugar como esse. Então, a princípio parece no Brasil, mas você pode falar assim, isso parece em qualquer outro lugar latino, é latino, né? Então, a gente trouxe através das estruturas e do figurino também, né? Da Irê, inclusive, que assinou o figurino na direção de arte, para a gente poder recontar essa história. E, Gabi, isso é muito interessante que você falou. A gente vê que o cinema também tem feito muito isso, né? De trazer lugares que são nossos, que é brasileiro, que a gente se identifica também, que a gente vai lá para a infância e que você viaja naquilo, que você... aquele boteco, aquela esquina, aquele formato de rua, tudo a gente olhando, a gente volta para isso. Então, acho que também assistindo o Visualizer, né, que logo vocês vão ver aí, porque a gente está aqui hoje também para falar sobre o Visualizer. Então, isso também é muito interessante, né, porque você também traz aí para sua música, para o Visualizer, algo que é uma identidade que o cinema também tem voltado muito também com isso, né? Sim, exatamente. A gente buscou nesse Visualizer, que é um nome difícil em inglês, mas nada mais é que um vídeo ilustração de uma música, né? A gente tentou buscar uma mistura de vídeo com foto. Então a pessoa vai perceber que não é necessariamente um vídeo, é uma foto estática, mas é como se ela tivesse uma respiração, porque o tratamento do Ricardo Cruz, que assinou a fotografia de pós-produção, dá esse movimento como se fosse antigamente. As películas, né, tinham imperfeições que acabavam dando uma estética, né, o ruído, esse tipo de coisa assim. Então a gente decidiu trazer para o Visualizer essa estética para a gente poder contar de uma forma diferente. Acho que as pessoas estão um pouco saturadas, Elô, um pouco saturadas de tanta qualidade nas imagens, sabe? É tudo muito HD, é tudo muito IA. Perfeito, né? Demais. Uma estrutura plastificada, né? Então a gente quis justamente contra essa tendência, a gente quis dar mais ruído, sabe? E também tem uma questão que a gente decidiu fazer assim, para que a pessoa pudesse passear o olho na imagem, sabe? Ver todos os detalhes, não estar sujeito a uma série de cortes rápidos para poder liberar dopamina ou manter ela presa naquilo, sabe? E para que em outro momento, uma segunda camada, ela possa prestar mais atenção na legenda e na música do que uma série de imagens aleatórias. Muito massa, Gabi. Eu acho que isso aí é uma escolha artística e também é o que você vem vendo, o que você vem sentindo, e a gente coloca, a gente traduz, o artista traduz porque ele está produzindo, né? Sim. E eu acho que agora a gente pode mostrar para vocês o Visualizer, né? Do álbum Canjinjim, com a música... Pode ser Vida, a primeira delas, que é uma releitura de uma capa do Buena Vista Social Clube, que a gente fez imaginando como seria Cuiabá nos anos 70. É isso aí, fica com vocês agora com Vida. Lá de onde venho, bota máscara e sombreiro, celeiro do mundo inteiro. Pra você entender, cê tem que chegar aqui no dia do fim dos tempos. Quero tá com os verdadeiros, vendo as fotos na fogueira, nós foi feliz. Ela quer sair, a nada quer curtir, eu não quero ir, mas se pá eu vou. Ela quer sair, a nada quer curtir, eu não quero ir, mas mesmo não querendo vou pra pausar tudo. A vida tá
pra carai. A vida é assim mesmo, cabeça erguida, nego. A vida dá trabalho, mas é foda pra carai. Trombei com a morte, nego. Eu confesso, eu tive medo. Uai, viver é a coisa mais maravilhosa que um vivo pode experimentar. Mas tá cheio de zumbi por aí, né? A gente acabou de acompanhar a vida, espero que vocês tenham gostado. Gabi, conta um pouquinho aí de vida pra galera, né? Como que foi fazer e produzir esse visualizer? Essa música e o visualizer Vida são muito importantes para mim, porque foi um momento muito difícil da vida que eu passei escrevendo no hospital, estava acompanhando minha mãe no tratamento de câncer. Então ela surgiu justamente naquele momento que eu estava entre a vida e a morte, né, lidando com todo esse ambiente assim. E a gente escolheu uma capa do Buena Vista Social Clube para poder representar e fazer uma releitura de como seria talvez Cuiabá nessa época de 70, 80. E a Gabi, como que você sente que a arte, né, a música produzida aqui em Cuiabá, Mato Grosso, é vista aí no restante do país? Como que você sente que tem chegado isso lá fora? Olha, eu particularmente me sinto muito feliz assim de estar passando por um momento. É como se eu me sentisse mais ou menos um momento tipo a Tropicália, sabe, que rolou, onde era um movimento a primeiro momento visto como estranho, né? Algo estético fora da onda, assim, mas eu vejo que, por exemplo, assim, a banda Calorosa, a Luísa Lamar, Paulo Monarco, Cris Chaves, a Patiana, a gente está tentando trazer os elementos da cultura do Mato Grosso, mais específico da Baixada Cuiabana, né, para os nossos trabalhos. Então, acho que isso tem chamado a atenção de curadores, de pessoas responsáveis por festivais ou do audiovisual. Estão vendo que existe alguma coisa similar em tudo isso, mas ainda assim a gente consegue ser diverso, sabe? Muito legal. Eu estava entrevistando aqui uma contadora de história e aí ela falou assim que ela contava histórias só dos outros. Ela chegou num festival e falaram, tá, mas você não vai contar a história de Cuiabá? Aí disse que ela parou assim. E aí, quando ela começou a contar as histórias de Cuiabá, de Mato Grosso, minha Paris, entre todas as histórias, ela começou a explodir, sabe? E era isso, as pessoas querem escutar o que a gente vive, né? E a música é isso, a gente está contando o que a gente vive, quem é você, qual que é a sua identidade, né? De onde você veio. Exatamente, eu acho que é isso, é pulsar, saber que já existe, né? Mas acho que por conta da vida cotidiana e da forma como a gente é induzido a consumir e dar mais relevância para aquilo que é de fora, né? As pessoas vão só no modo automático, mas quando vem de uma forma que tem um trabalho que tenha qualidade visual, estética ou auditiva, e ela consegue enxergar que, olha, isso tem qualidade e não é de fora, isso tem qualidade e é daqui, sabe? Então ela passa a se interessar daquilo que faz parte dela também. Exato. E o que você acha, que existe de som aqui no Cerrado Mato Grossense que o Brasil ainda precisa escutar muito, sabe? O que a gente pode falar, galera, olha, precisa escutar isso aqui, é muito bom, eu sei que você tem vários parceiros aí, mas eu acredito que a gente tem produzido tanto... Gente, eu não me canso de escutar o que a gente tem produzido aqui, né? Minha playlist, esses dias uma colega, qual que é a playlist? Tinha um monte de Calorosa, Gavi, Paty, porque a gente curte o som daqui, é real, sabe? Isso é muito bom. Então, o que você acha, assim, que a gente tem produzido aqui, né? Claro que Canjinjim tem que estar na lista, mas que o Brasil ainda precisa escutar muito, sabe? Olha, eu acho, assim, dizendo até para você de casa que está acostumado a ouvir um lambadão, um rasqueado mais tradicional, essas pessoas que eu vou citar aqui, elas fazem fusão, então a gente não está propondo fazer o original, o raiz, a gente está propondo misturar justamente essas estéticas globais com o que é nosso aqui regional. Então tem a Luísa Lamar, Paulo Monarco, Cris Chaves, tem eu com Canjinjim, tem Patiana com Mandinga que tá vindo por aí. Então, assim, são alguns dos nomes dentro dessa estética proposta que eu consigo citar agora. Então fico com vocês agora com o visualizer da faixa Sereia do álbum Canjinjim de Agave. Cabeça meia tonta, no outro dia acordei, sem saber se foi real ou no fundo eu sonhei.
lua cheia em Maragogi. Paguei a conta e fiquei de canto, sem coragem de chegar, mas eu fui criando. Eu percebi que ela tava me observando. Eu de pouquinho fui chegando, me apresentando. E papo vem, papo vai, e forró tocando. Com ela aprendi o passo do Alagoano. Meia-noite o bar fechou, ela me acompanhou pela praia caminhando, me levando em carro. Conversamos tanta coisa sobre a vida de trabalho, a família no fim, não sou brabo. Então quer dizer que tu pode tá comigo? Tu vai contar pra ela ou tu tá mentindo? Depois de tudo a gente pode ser amigo. É, tá da relação aberta, né, comigo. Tudo bem, já acostumei com isso. Fui sincero desde o início, falei tudo sem demora. Mas se quiser viver comigo essa noite, eu tô aqui de corpo e mente, pronto pra viver o agora. Deixou saudade, nada mais. Fica tranquila, não leve pro coração, porque os nossos corações não são iguais. Simbora, é de pé no chão. Deixou saudade, nada mais. Fica tranquila, não leve pro coração, porque os nossos corações não são iguais. É aquele ditado antigo, é que é romance, compra o livro. Tem 3 coisas que eu não guardo nessa vida: é o dinheiro, o rancor e maldade. Essa é mais uma do V-Block CH, quebrando sua cintura e coração de saudade. Pues pra mim lo que queda es amizade. Te desejo solo felicidade. Acabamos de escutar Sereia, do álbum Canjinjim, de Agave. Gente, são 8 faixas. Aqui hoje a gente vai mostrar 3 faixas. Mas se você quiser conhecer mais o trabalho do Agave, segue lá, Agave, nas redes sociais. Produção, a gente tem aí o Instagram do Agave para colocar e aí a galera poder acompanhar. Porque lá no Instagram, ele aí, ó, Agave, ele solta todo o trabalho dele. Ela tem o Calango do Cerrado, tem o álbum Canjinjim, você consegue também acompanhar as estreias, tudo que tá rolando aí no Instagram dele, a estreia do dia 24 de abril que aconteceu, enfim, no Instagram você tem tudo, é só seguir o Agave. Tem o YouTube também, Agave? Como que funciona? Você solta os álbuns no YouTube, e fora as plataformas digitais, né? O Canjinjim já está nas plataformas digitais? Conta aí pro público. Sim, Canjinjim está nas plataformas digitais. A gente, enquanto artista, a gente é orientado a ter o trabalho no máximo possível de plataformas digitais, né? Embora, Elo, e aproveitando para fazer uma denúncia, não é tão interessante assim, no sentido de lucrativo para a gente, porque quando a gente dispersa as músicas em canais diferentes, é muito difícil concentrar números, o que converte em dinheiro, né? Mas, enfim, de qualquer forma, a gente tem o trabalho no YouTube, através dos visualizers, que são vídeos que ilustram as músicas. A gente também tem no Spotify, que é o mais conhecido, né? Só que é isso, no YouTube é o mais, como se fosse a TV do mundo, é o mais acessível, né? Que ninguém precisa ter conta premium. Então, você pode ouvir ou assistir no YouTube. Que legal, e também às vezes movimentar. E você, Gabi, onde você tem costumado ir aqui em Cuiabá e se apresentar? Já tem aí a apresentação marcada para o Canjinjim? O que a gente pode esperar aí de ver, né, você performando esse álbum, né, que é totalmente diferente do que ver um visualizer ou só escutar a música? Olha, a gente tem uma data aí que eu não posso falar. Mas vai estar disponível no Instagram, logo mais? Se acontecer, né, esse festival que a gente está esperando, a gente tem essa data marcada para apresentar a Canjinjim no melhor potencial dele, que é com DJ, com balé, com iluminação, porque a proposta é não apenas um show, né, mas sim um espetáculo ali. E a gente também se apresenta, por exemplo, em bares, em escolas, em institutos, né, a gente está aberto aos convites em geral. É isso, também quiser contratar o Agave para estar com você num evento e tal, é só entrar em contato pelo Instagram, lá tem todos os meios de comunicação, contato, e aí lá você pode falar lá diretamente com o Agave, com a produção e agendar, ver aí como faz para ter o Agave no seu evento. Isso mesmo, aproveitando para falar que eu não sou apenas MC e compositor, eu sou DJ também, DJ, né? pode... Então eu tenho esse trabalho que posso tocar músicas que as pessoas conhecem e no meio dele você vai conhecer Canjinjim. Gente, aqui tá incrível, assim, se você não conhece, já vai para as plataformas digitais, seja curioso, vai lá e dá um clique lá, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E falando mais em que a gente acabou de ver aí 2 composições, 2 visualizers,
E o que vem primeiro, o ritmo ou a letra? A composição sonora ou a letra, Gabi? Olha, nesse caso de Canjinjim foram as letras, que eram rascunhos no caderno, assim, num diário, né? Anotações soltas no celular ou no Drive, que eu costumo fazer isso. Primeiro veio as emoções, na verdade, depois transcritas em palavras, e depois eu consegui encontrar um ritmo, encontrar uma sonoridade para poder expressar elas. Muito bom. E existe alguma faixa, assim, de Canjinjim que você fala, nossa, essa faixa aqui resume o trabalho, ela identifica, assim, é aquela faixa que você fala, nossa, essa faixa aqui me pegou, assim. Nossa, é um pouco difícil, né? Escolher duas. Vou escolher qual o filho mais querido, né? Qual dos filhos? Eu coloquei numa enrascada, hein, agora. Mas eu acho que tem uma música em específico que ela chama Agrocídio, que ela é uma releitura de trabalhos passados que a gente já vem falando há algum tempo sobre ecossistema, né? Que somos nós, os povos tradicionais, o ser humano de modo geral, os animais, as plantas. Então, Agrocídio é uma música que a gente traz de forma lírica um assunto um pouco desconfortável para a gente lidar com isso, mas é num ritmo que se chama reggaeton, que é um ritmo latino. Então, eu acho que essa música em específico, assim, pra mim, ela é muito importante porque ela consegue, talvez, furar bolhas através, primeiro, do ritmo, ou seja, pega as pessoas pela cintura primeiro e depois ela vai estar percebendo o que está sendo dito ali na música. Que legal. E porque ela é uma letra que não é só crítica, né, ao agronegócio, à monocultura, e nem é só a terra, mas também aos afetos, né? É essa letra que você fala, que a música, essa música também pode ser uma reflexão sobre isso. Ela mistura um pouco os afetos e monocultura, terra, e como que isso se desenvolve. É justamente isso. O álbum tem um sobrenome. O nome dele é Canjinjim e o sobrenome é um pouco grande, mas é um gole contra a monocultura. E a monocultura que a gente propõe a debater é a cultura, como diz a palavra, de mono. Mono é um só, então a gente propõe repensar tanto a agricultura da monocultura, ou seja, produzir apenas uma cultura que é grão, soja, milho, algodão, essas coisas que geralmente estão relacionadas à concentração de renda, que por sua vez gera desigualdade social, né? Mas também repensar a monocultura, ou seja, a cultura do afeto, né? Essa questão da exclusividade entre duas pessoas, né? Não só sexual, mas também assim, de afeto, né? De cuidado. Muitas vezes a gente entra numa relação e, por tradição, a gente foca toda a nossa energia nessa pessoa, esquece da gente, se afasta de familiares, amigos e por muitas vezes se coloca numa situação onde não queria estar por conta desse pacto que a gente tem de cultuar apenas né? A monocultura. Então, Canjinjim é para não ser contra, mas para a gente reavaliar a monocultura dos grãos e dos afetos. É uma visão diferente, na verdade, uma proposta para se refletir mesmo. Existe isso, né? A gente tem a Geni, né? Outras pessoas aí que trazem muito isso também. E é importante mesmo a gente colocar, porque essa monocultura foi imposta também, né? Então, a gente também, quem somos nós dentro de tudo isso? Como que a gente se identifica, né, dentro disso? E aí, essa é muito importante, né? Exatamente. E pra gente ir fechando, né, a nossa entrevista de hoje, a gente vai aí pra terceira faixa que a gente vai apresentar hoje, não necessariamente nessa ordem vai estar lá, mas a terceira faixa aqui do dia, que é a... 066. 066. Com vocês, 066 de Agave. Conexão, V-Box, Agave. Surra de som, aguda, média, grave. Mas de onde vem essa voz e esse flow? Sou daqui do mato do povo do interior. Coei, marcado, gingado, marcado, flow. Sou daqui do mato do povo do interior. Mas de onde vem essa voz e esse flow? Sou daqui do mato do povo do interior. Coei, marcado, gingado, marcado, flow. Sou daqui do mato do povo do interior. 066, chama no piseiro. Levanta a poeira, mas não é de rodeio. Se tem barulho, pode pôr que eu tô no meio. Nós
Nós é do mato, mas o papo é sem floreio. 066, chama no piseiro. Vai levantar poeira, mas não é de rodeio. Não vai tocar na rádio, disse meu parceiro. Porque o espaço venderam pro sertanejo. A gente não consegue pedir um rider que o sertanejo pede. Mesmo manito. Oi, tudo bom? Queria pagar pra tocar o jabá aí. Existe ainda essa metodologia? Não, porque o sertanejo passou aqui e comprou a rádio. 066, chama no piseiro. Levanta poeira, mas não é de rodeio. Se tem barulho, pode ir pra que eu tô no meio. Nós é do mato, mas o papo é sem floreio. Quem nunca passou na encruzilhada não sabe como escolher destino. Exu abre a porta, meu camarada, mas é você quem segue o caminho. Quem anda olhando muito pros lados, cuidado pra não trupicar sozinho. Agradeça a quem corre do seu lado, esquece a grama do Deus vizinho. abençoe, Heitor, que São Benedito, os orixás ilumina seu caminho. Pé no chão, cabeça erguida sempre. Acabamos de escutar 066, que é uma das minhas favoritas. Eu acho que foi a primeira que eu escutei, assim. Então, assim, tem um carinho por ela. Acho ela fantástica. A Gabi, fala um pouquinho aí de 066, né? Que é uma releitura de Bezerra da Silva. Então, a gente... o grande, saudoso Bezerra. Sim, a capa é uma releitura de uma das capas do Bezerra, né? Então eu estou empunhando essa arma que na verdade é um microfone que simboliza esse poder da palavra, né? De poder comunicar, que é uma coisa que eu considero um privilégio, né? Ser ouvido pelas pessoas, então é uma responsabilidade carregar essa arma também, né? Mas a música em si, a gente critica a hegemonia do sistema do mercado musical, de forma que a gente, artista independente, tem pouquíssimo espaço para poder existir, para poder ecoar, né? E existe um momento ali da música que a gente coloca um trecho da produtora da Anitta, até então ela era a produtora da Anitta, onde ela está num videocast e ela fala sobre esse momento que ela ligou na rádio e falou, olha, existe daquela metodologia do jabá, onde a gente reserva um espaço, onde a gente paga para tocar? E ele responde, não, porque o sertanejo passou aqui e comprou a rádio. Então, assim, é uma crítica para poder abrir espaço para que outras sonoridades possam tocar também, sabe? É isso, porque daí fica difícil, né? O público falar, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, mas ele nem escutou outra coisa. Na rádio tá lá amassando a mesma coisa, e não tem essa pluralidade aí, né? De sons e de ritmos, que é o que a gente propõe, que os artistas estão propondo, né? Até de misturar ritmos, de trazer o diferente, de misturar tudo isso e trazer a nossa essência pra música. Sim, teve até um episódio muito engraçado que eu tava tocando na Praça da Mandioca, esse tipo de música que eu costumo tocar, né? Latinidades. E aí, na hora de ir embora, eu chamei um carro de aplicativo, ele parou, quando entrei no carro, era um rapaz que era cubano. Ele mora aqui em Cuiabá já há algum tempo, né? Ele veio, tá em diáspora, e aí ele comentou, ele falou assim, em 10 anos que eu tô morando aqui, eu nunca tinha ouvido tocar esse ritmo. Porque eu tô sempre acostumado a ouvir ou funk, ou sertanejo, ou às vezes um rock internacional na rádio, sabe? Então, é importante que a gente crie espaços para que as pessoas possam ouvir essas músicas e ter condição de perceber que elas gostam disso também. Porque quando a gente é condicionado a ouvir só aquilo que está imposto, não é uma escolha. Não mesmo, porque daí já começa a ser algo que tá te direcionando para aquilo, né? Porque você não tem outra direção, tem só aquela, né? Exatamente. Não tem outras escolhas, né? Onde eu vou buscar, às vezes não tem nem referencial para isso, né? Então é importante a gente ocupar os espaços e trazer o diferente, né? E aí a galera que vai experimentar o Canjinjinha e as 8 faixas, o que você espera que venha mexer com o público, que venha trazer à tona aí? Eu espero que você possa dar um gole, como a gente propõe, né? Um gole nesse canjinjim, que não é só a bebida em si, mas é um gole para entender como a gente pode conversar sobre repensar as maneiras de cultura, que não seja apenas mono. Porque onde existe a monocultura, existe a morte da diversidade, né? Do que é plural. Então, o álbum, ele mistura amor e política ao mesmo tempo, e provocando para que a gente possa repensar justamente essas relações, né? Tanto do poder econômico da agricultura, tanto também do poder que a gente tem das inter-relações, sabe? De potencializar o nosso ser através das relações. E para fechar, Gabi, como que é representar Mato Grosso, Cuiabá hoje na música?
que significa isso para você? Qual que é a potência disso? Olha, é uma responsabilidade muito grande, né? Inclusive, assim, pode soar um pouco prepotente, mas eu acredito que sim, essa afirmação sua é porque a gente vem há algum tempo já trabalhando, então por isso a gente é uma das pessoas que, né, representa. Então, para mim é uma responsabilidade, porque existem muitas outras pessoas que querem ser ouvidas e que ainda não chegaram nesse momento, nessas camadas que eu e todos esses outros que eu citei aqui, né, conseguiram chegar com muito esforço, com muita luta também, né, com muitas mãos ajudando a gente a construir isso. Então, para mim, é realizador a palavra. Realizador. Salve a Gavi. A Gavi, valeu, muito bom conhecer um pouquinho de Canjinho, conhecer a sua trajetória, saber aí que a gente tem 8 músicas e que com certeza já tá vindo criações aí, logo a gente com certeza assim, gente, logo, mas assim, para construir um álbum é anos, né? Não é fácil. Nossa Senhora. Ele falou 2023, ele começou com Canjinjinho, a gente está em 2026, né? Meados de 26. Exatamente. E esse é o primeiro álbum, Elô, inclusive, que eu produzi de forma independente. Todos os outros, graças às leis de incentivo de cultura, né? A gente conseguiu, através de editais ou fundos de financiamento privado, a gente conseguiu estruturar nosso trabalho. Mas esse é o primeiro trabalho 100% independente, então por isso que ele foi no banho-maria, né, cozinhado no fogo baixo, assim. E foi bom também porque eu tive um momento para poder amadurecer as letras, amadurecer os sons, repensar toda a estética, sabe? Foi diferente. Eu acho que tem a sua particularidade, né? Tem também que o processo dele também, esse processo é um processo, como foi fazer o Canjinjinho manual, familiar. O álbum Canjinjinho não podia ser diferente, ele veio nessa estética manual, familiar também, que o Gavi trouxe aí, gente, até arrepiei aqui, mas Não tinha nem repensado, agora eu vou inserir isso também no gostou. meu release. Gostou, né? Gavi, muito obrigada, um prazer sempre ter você aqui, a casa é sua, você sabe, então sempre que lançar um álbum ou tiver algo para falar com a gente, o espaço é seu também, como de todos os artistas. Muito obrigado, agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço quem está assistindo também. Valorizem cultura livre, porque é um espaço onde muitas pessoas passam aqui, sabe? Tiveram oportunidade de vir, comunicar e expandir. Então, agradeço a sua atenção. Siga lá na rede social, AHGAVE, Agave. Lembra dessa planta aqui da tequila. E é isso, muito obrigado. É isso, já vai nas plataformas digitais, coloca lá o álbum Canjinjinho, Agave, escuta, coloca na sua playlist, sabe? Pode escutar bastante, gente. A gente deixa, tá? E vale a pena. É de graça. É de graça, 0800. Valeu, galera aí de casa, muito obrigado. E fique agora com 066 para fechar, porque é uma das minhas favoritas. 066 de Agave, porque é muito bom. E no próximo bloco tem mais Cultura Livre. Até mais, Agave. Obrigado. 066, chama no piseiro. Levanta a poeira, mas não é de rodeio. Se tem barulho, pode pá que eu tô no meio. Nós é do mato, mas o papo é sem floreio. 066, chama no piseiro. Vai, levanta a poeira, mas não é de rodeio. Não vai tocar na rádio, disse meu parceiro. Porque o espaço venderam pro sertanejo.